Olá, caríssimos irmãos, novamente aqui um áudio da Liturgia da Palavra, nesse dia 19 de novembro de 2019, 33ª semana do Tempo Comum, nos preparando para domingo de Cristo Rei, ou Cristo Pantocrator, que eu acho um título lindo, né? Cristo Rei do Universo. Eu vou tentar não dar pitaco nenhum para esse áudio, porque os áudios anteriores ficaram muito grandes, mas eu precisava falar umas coisas, enfim. Se você não acompanhou, não tem problema também, mas eu precisava estar apontando uma situação nefasta, tá? Não vou ficar repetindo. Se você tiver tempo, você ouve, se você não quiser, porque o vídeo de domingo, por exemplo, ficou 40 minutos. Se você não tiver tempo para ouvir, também sinta-se à vontade. Se você não ouviu os meus últimos áudios de domingo e segunda, tenho que informar que eu estou usando traduções da Bíblia para fazer a liturgia da palavra, 3 traduções. Para a primeira leitura, estou usando a leitura, né, a leitura da primeira leitura é ótimo. Mas enfim, a leitura inicial é pela tradução da Bíblia pela CNBB, da editora Canção Nova, com a capa do Pai das Misericórdias, né, o ícone deles. Os Salmos estou lendo pela tradução da Bíblia Ave Maria. E o Evangelho eu estou lendo por por um material antigo do ano mesmo, do ano de 1980, edições Loyola, o Novo Testamento, tá? Já expliquei também nos áudios anteriores porque que eu estou sem o meu caderninho da Deus Conosco, mas foi por uma boa causa que eu tive que fazer isso. Não vou ficar também falando que foi uma boa causa, senão vai dizer que eu estou aqui querendo me aparecer, né? Mas eu estou querendo me explicar dizendo que você vai sentir aí alguns cortes, alguma coisa no áudio, você vai sentir uma diferença porque eu tenho que ler e dar uma parada para eu procurar aqui o material da leitura desse dia. Está sendo um desafio pessoal, né? Mas por um outro lado é bacana porque aí eu fico manipulando a Bíblia, fico também descobrindo a posição de cada livro, que eu não sei de cor ainda, né? E fora que as traduções diferentes também auxiliam para, penso eu, um melhor entendimento, treinar o ouvido, né? De repente é uma tradução que você não tenha, ou até tem, mas não está entendendo, entendeu? Pelo menos penso eu. E também, juntamente a essas 3 traduções, estou me utilizando da Liturgia da Palavra de Cada Dia, que é uma publicação da Paulus, que eu já sempre falo aqui, que já está à venda nas livrarias católicas. Tem essa da Paulus, tem pela editora Ave Maria, que é o ano litúrgico de 2020, ano A, São Mateus, né? Que é um livretinho que você coloca no meio da Bíblia para você ver aqui a liturgia do dia em forma de calendário, tá? Bem fininho. E é um material bem barato também. Nesse dia 19, nós vamos lembrar de Santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castilho, e por serem mártires, a cor litúrgica é vermelha. Outra coisa que eu tenho que falar é que se por acaso você está ouvindo um ruído aí no fundo do som, né, aqui do áudio, é porque eu tive que ligar o circulador de ar, porque hoje fez um calor, até tenho que desligar porque agora já está esfriando, mas fez um calor muito grande aqui na cidade, da onde eu moro, né? Então, mas o circulador tá aqui refrescando um pouco o ambiente, porque senão daqui a pouco o quarto, a casa fica um forno. Vamos lá. As leituras de hoje, então, são 2 Macabeus, capítulo 6, versículos 18 a 31. O Salmo é o 3, do versículos 2 a 7, com o refrão, versículo 6b, que diz: é o Senhor que me sustenta e me protege. E o Evangelho é o Lucas 19, versículos de 1 a 10. Tá? Então vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para a primeira leitura. 2 Macabeus, capítulo 6, versículos 18 a 31. Na tradução da CNBB que eu tenho aqui, tem um subtítulo: O Martírio de Eleazar. Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homem de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca.
Mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, tal como deveriam fazer os que têm a coragem de rejeitar aquilo que não é lícito comer nem por amor à própria vida. Os que presidiam esse ímpio sacrifício, tomando-o à parte, pediam-lhe pela antiga amizade com ele que mandassem vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne sacrificial prescrita pelo rei. Vou abrir um parênteses, queriam enganar, né? Para evitar que fosse morto, os amigos queriam preparar uma carne de carneiro, por exemplo, para ele comer e fingir que estava comendo carne de porco, para preservar a vida do senhor Eleazar. Fiz um pitaco interno aqui. Vamos voltar, versículo 22. Assim agindo, ficaria livre da morte e gozaria da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, tomou uma nobre resolução digna da sua idade, do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida por Deus. E coerentemente respondeu que o mandassem logo para o mundo dos mortos, e continuou: não é digno da nossa idade o fingimento. Isso levaria muitos jovens a se persuadirem de que Eleazar, aos 90 anos, passou para os costumes pagãos, e por causa do meu fingimento por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto de minha parte eu só ganharia mancha e desprezo para minha velhice. De resto, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria nem vivo nem depois de morto fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice, e aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Os que o conduziam mudaram em raiva a benevolência antes demonstrada, considerando que eram de um louco as suas palavras. Começando a morrer sob a força dos golpes, disse entre gemidos: ó Senhor, que tem a santa ciência, sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma por causa do seu temor. Foi assim que ele partiu desta vida, deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os jovens, mas para a grande maioria do seu povo. Palavra do Senhor. Bem, então o salmo agora é o Salmo 3, versículos de 2 a 7, o refrão versículo 6, em que no meu livretinho da Paulus diz assim: é o Senhor quem me sustenta e me protege. Na tradução da Bíblia da Ave Maria, esse refrão está: eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. E é esse refrão da Ave Maria que eu vou estar falando. Então vamos lá. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas levei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Refrão: eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo que de todos os lados se dirige contra mim. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu não vou recitar a aclamação, que é a prévia do evangelho, porque eu não tenho essa informação aqui, né? Eu só tenho quando eu estou com o material da Deus Conosco, ou se eu abro algum aplicativo, por exemplo, da Canção Nova, que é a liturgia diária, ou no site da CNBB, que vai estar lá. Como eu não tenho como fazer o simultâneo, tipo abrir o aplicativo da Canção Nova e gravar, porque já me aconteceu de eu estar falando e o gravador desligou, então eu estou fazendo dessa forma manual mesmo, né? Então eu peço um pouco de paciência, por enquanto. Eu acredito que já em dezembro eu já vou estar com o livretinho, mas de repente, se eu gostar dessa forma que eu estou fazendo, quem sabe eu não faça o mês de dezembro inteiro dessa forma, tá? Tudo vai depender.
Bem, vamos lá então. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Aconteceu que um homem chamado Zaqueu, um dos chefes dos cobradores de impostos e rico, queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e porque ele era pequeno. Então correu adiante e subiu numa grande figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria, e vendo isso todos murmuravam. Foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu, de pé diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou lhe restituir 4 vezes o seu preço. Jesus então disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Bem interessante a leitura de Macabeus e a leitura de Zaqueu. E isso tem a ver também com o nosso testemunho, né? Que termina a liturgia da palavra e vou só dar um pitaquinho pequeno. Infelizmente, nós vivemos num mundo, eu falo mundo, não estou falando cultura brasileira não, tá? É o mundo mesmo, que a gente vive cheio de desculpas. A gente qualquer coisa quer processar, mas ao mesmo tempo temos nosso advogado para nos eximir dos erros e amaciar um pouquinho para o nosso lado. Não é verdade? Fala a verdade. Infelizmente não é como na leitura de Macabeus. Podia ser qualquer idade o senhor Eleazar, não é? E ele tinha noção de que se ele cometesse um pequeno deslize para manter a poucos anos de vida dele, ou para pelo menos não ter que passar pelo suplício do castigo, dos açoites, de ser torturado e morto, ele perderia a salvação, a chance de entrar na casa de Abraão, no reino, né? Como é que é? Estar ao lado de Abraão. E a mesma coisa que deveríamos pensar também, meu irmão, minha irmã, e eu falo para mim, né? Não estou colocando fardos em você não, eu estou colocando para mim também. Quais as desculpas que estamos dando, seja para os homens e seja para Deus, que não estamos praticando a justiça do Senhor em nossa vida? Jesus fez justiça com o Zaqueu? Não, ele antes teve misericórdia. E o interessante é que Zaqueu se arrepende prontamente. Na hora que Jesus olhou para ele, falou que ia ficar um tempo na casa dele, que vou comer na sua casa, Zaqueu deve ter ficado muito contente. E aí aconteceu uma conversão imediata. Ele, publicano, né, que devia fazer uns desvios aí de dinheiro, mas pequeno, desprezado pelos seus, por todos, ainda mais por ser publicano e ainda mais porque era baixinho, era desprezado por todos, mas Jesus não desprezou. E Zaqueu teve a conversão justamente por esse carinho e esse amor que recebeu de Jesus. E aí a conversão dele aconteceu, a ponto dele fazer penitência de restituir aquilo que ele tinha extorquido de alguém. Que provavelmente ele fez. Ele não fez promessa vazia, ele fez promessa correta, porque aí a graça do Senhor começou a habitar no Zaqueu convertido. É isso que é preciso entender. Quando a gente recebe de fato Jesus em nossas vidas, a graça do Senhor habita em nós, o Espírito Santo passa a fazer morada e, por incrível que pareça, as falsas promessas não têm mais lugar. Aí a gente tenta viver uma vida justa, não vou colocar justiça, mas justa diante do Senhor. Então a minha análise de hoje é essa. Eu espero que eu não tenha errado aqui na liturgia, né, da palavra, mas é o que está indicado no meu livretinho da Paulus. Mas é bem interessante. E faz também jus a esse dia dos santos mártires. Vou terminar por aqui. Peço desculpas se o áudio ficou um pouco longo só na liturgia, né? Mas, e o pitaco também pequeno, né? Deus queira que nós nos convertamos aí de fato para Jesus e passamos a ter uma vida que não seja mais de meras desculpinhas. Quer ver? Eu vou ter que apontar um erro do povo aí, que independente se é católico ou não, está errado. O Brasil tem o trânsito mais violento, né, do planeta, um dos trânsitos mais violentos do mundo. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas não estão mais respeitando. Atropela ciclista, atropela idosa, atropela o caminhão, atropela o motociclista, bate no carro, não está nem aí, derruba a ponte, derruba a poste, pega o carro e vai embora. Não presta assistência. Por lei, isso é crime.
certo? E hoje em dia, como no Brasil tem muitas câmeras de segurança, seja na rodovia lá, mantida esses locais que tem pedágio e tal, uma hora o cidadão vai ser descoberto, desculpa eu falar. E aí? E vai continuar as desculpas. Ah, eu tenho que chamar meu advogado porque eu não sabia, eu não vi, e dá sinais que tá bêbado, mas aí fala que não, sabe? Não tá certo isso. E por conta disso, as pessoas começam a matar deliberadamente. E não adianta dizer que não foi com intenção. Independente se foi com intenção ou não intenção, você matou a pessoa. E aí, cadê a penitência, cadê a conversão, cadê o arrependimento? Às vezes a gente vai fazer o bem, aí saindo fora do tema do trânsito, a gente vai fazer o bem, a gente prejudica alguém. Ou a gente vai fazer o mal mesmo e prejudica um monte de gente. E aí, como é que fica? E às vezes aquela pessoa prejudicada não quer receber nossas desculpas, não quer nem ver a nossa cara. Eu falo por mim, né? Às vezes acontece uma situação, às vezes eu fico tão com raiva da pessoa que pra evitar de eu xingar a pessoa na cara, eu prefiro nem ver. Eu tô errada? Lógico que eu tô. Mas o sangue é estourado, né? Tem uma coisa que eu preciso trabalhar. Então eu tô falando isso pra vocês pra mostrar que eu sou humana, que acontece mesmo. Não é fácil, né? Certas situações. Mas eu também sei que erro muito, peco e piso na bola com um monte de gente. Mas eu não posso, né? Que nem uma vez eu já falei em vários áudios, mas eu tenho que falar. Corrupção de dinheiro. Você mete o dedo na corrupção do cara que desvia R$1 milhão de algum projeto, de alguma coisa aí que deveria ter saído aí do governo, os corruptos de colarinho branco, certo? Mas muitas vezes eu e você não devolvemos o troco que recebemos errado. Na hora você não viu, mas se é um local que eu conheço, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo. Esses dias voltou 10 centavos para mim. Errado. Tive que devolver. Só que eu devolvi depois, porque depois que eu vi. Aí eu cheguei e falei, moça, ó, tô devolvendo porque me deram um troco a mais, tá aqui, ó, pronto. E não explica mais nada, acabou. Agora eu tô devendo 25 centavos numa padaria aqui. Eu tenho que me prontificar logo a devolver para dizer, ó, ela me deu um desconto, mas não tá certo. Ela falou que para eu entregar depois, porque foi esse o combinado. Então vamos respeitar o combinado. A moça do caixa falou, depois você me entrega, então é depois mesmo. Eu vou lá entregar. Porque entre roubar 25 milhões e 25 centavos, vai me desculpar, o pecado é o mesmo. A questão não é o tamanho do pecado. A questão é que é errado. Porque se existe um combinado, você sabe que não está certo e você tem que fazer a coisa certa, faça a coisa certa. Sempre. Porque Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Certo? E as pessoas não estão respeitando nada. Estão roubando até muro de vidro. Está acontecendo isso aqui. Sabe, umas coisas do além. Estão invadindo o cemitério, roubando placa de bronze, nossa, vandalizando. Estão roubando até os corpos dos mortos, gente. Não quero nem saber o que eles fazem com os corpos dos mortos, mas estão roubando. De criancinha recém-nascida que faleceu, até velhinha, e pior, estão estuprando os corpos. Desculpa se eu estou falando coisas pesadas, mas está acontecendo coisas erradas. E não está certo isso. Não tá certo. Então é preciso a gente fazer também uma autoanálise. Eu tô vendo muita coisa ruim, mas o que eu tô fazendo de corrupto, de errado, que está degradando o meu corpo? Não adianta ter um corpo bonitinho lá. É que nem domingo, né? Tô indo pra missa, acho que eu sou a única que vou pra missa no caminho que eu vou aqui, porque tá todo mundo correndo, cuidando do corpo, de shortinho, de camiseta regatinha, de óculos escuros. Gente de outra região da cidade que vem correr aqui na região, porque acham que é seguro, deve ser, não sei, e vem correr aqui na minha região, tudo, e cuidando do corpo às 8 da manhã, mas ir pra missa que é bom não vai, nem pro culto evangélico vai, né? Sim, estou julgando eles, mas eu penso, meu Deus, gente, mas primeiro a missa, depois você vai correr, né? Fica idolatrando um corpo vazio, sem Espírito Santo, gente. Às vezes se bobear nem tem alma mais. A alma está vendida já para qualquer coisa. Então, Jesus tem a misericórdia dessas pessoas, certo? Não estou denegrindo ninguém que está fazendo academia, tá certo, mas vê certinho a ordem das coisas também. Você não está roubando alguma coisa de Deus no dia de domingo? Se você é católico, batizado, e não adianta falar, sou católico não praticante. Não, você é ateu pagão, sim, batizado, mas infelizmente você está fora da igreja. Não adianta vir denegrir a imagem dos católicos. Nem católico você é. Né? Então para de fazer. Então é isso que acontece em Macabeus. O Eleazar não fala, eu vou dar mau testemunho? Ser um péssimo exemplo para os jovens? Não.
Vai ser doído, doloroso, não quero morrer, mas eu vou ter que enfrentar, de cabeça erguida e tudo. Só pelo Espírito Santo, gente. Só pelo amor a Jesus. Para a gente encarar um martírio desse tamanho. E fora os martírios brancos, né? Que a gente às vezes não suporta, mas é preciso suportar. Gente, fiquem em paz, na proteção de Maria e no Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.